Quero que você que está em casa possa abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 3, versos 1 a 12. Tá? Êxodo, capítulo 3, versos 1 a 12. Êxodo 3, 1 a 12. Farei a leitura na edição revista e atualizada de Almeida, que diz o seguinte. Êxodo 3, versos 1 a 12. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Meus queridos, chamado de Deus a Moisés para libertar o povo do Egito. Não quero com isso aqui fazer nenhum chamado a você para ser missionário, para ser libertador, longe disso. Mas eu quero dizer aqui que cada um de nós sempre tem uma tarefa, um chamado de Deus para cumprir com algumas tarefas. E eu quero dizer que Deus chama pessoas ocupadas intensamente, e em algum trabalho. Nós vemos assim que Deus, ele coloca situações em que cada um de nós, eu, você, ou também que você possa estar diante das situações, lembrando de que mesmo que você esteja às vezes atolado de trabalho, ele quer que você também trabalhe na obra. Por isso, eu quero dizer para você o seguinte: se você olhar para Moisés, se você olhar também para Jesus, se você olhar para Davi, se você colocar também, aí na sua mente outras pessoas, você verá que essas pessoas também tinham aí os seus afazeres. E a gente pode colocar aquela
frase, né? Não há lugar para preguiçosos no reino de Deus. Aquele que é encostão, aquele que gosta de empurrar com a barriga, não há lugar. E talvez você que trabalhe muito, você talvez esteja falando assim, por que sempre eu? Moisés também, por que sou eu? Eu vou falar com o faraó? Que coisa é essa, Deus? No chamamento de Moisés, nós vemos que Deus passa a visão, né, de esperança, de libertação para um povo que estava cativo lá no Egito. E trabalhava em regime de escravidão, até a morte. E nós sabemos, irmãos, que Deus também chama pessoas para serem libertas da sua escravidão. Escravidão de si mesmo, escravidão de dinheiro, escravidão de drogas de tudo quanto é tipo, ou de vício de tudo quanto é tipo. E ele levanta hoje pessoas, homens e mulheres, assim como Moisés, para que sejam verdadeiros libertadores. Nós muitas vezes estamos acostumados a achar que somente grandes multidões são coisas de Deus. Eu quero dizer aí, e já olhar aqui para o Novo Testamento, né? Que Jesus falava para a multidão, mas aquele discipulado, aquele pastoreamento que Jesus fazia, ia bem menos do que a multidão. E é por isso que hoje eu quero colocar para você que ele chama também você. Vemos que hoje Deus deseja e quer passar a visão, né, ao povo, a nós que somos povo dele, o propósito de expandir o reino. E também com as pessoas que estão cativas. Vamos ver um pouco a visão que Deus passou para Moisés e aplicá-los para a nossa vida. Aplicar para o nosso dia a dia. Primeira coisa que nós vemos aqui, primeira situação, primeira parte, né, dessa visão que Deus passou para Moisés é a seguinte, que a visão de Deus, ele exige a prontidão e dá um novo entendimento. Qual era o entendimento de Moisés? O entendimento de Moisés era o seguinte, eu sou o último dos últimos que Deus vai chamar. E também é um povo? Não, é outra pessoa. Você e eu, queridos, tivemos essa mesma, ou temos às vezes, né? Essa mesma situação. Os outros. E a visão divina, ela coloca para nós a questão da prontidão. E a questão do entendimento novo também, que Deus passou para a vida de Moisés. E que Deus passa também para nós hoje. Nós somos pessoas que estamos cansados e cansadas. Seja cansaço pela pandemia, seja cansado de ficar escondendo do Covid, seja cansado de, às vezes, estar também assistindo, né, lives e assistindo culto online. Ou também de gravar culto, de estar diante dessa câmera, não poder mais olhar. Eu ainda olho para algumas pessoas aqui, né? Agora, quando eu estava lá em casa, eu só olhava para a câmera, né? Com um pontinho assim na tela do notebook. Eu falei, atrás desse pontinho tem muita gente olhando. E às vezes você fica cansado de tudo isso. Cansado da tensão de perder emprego, cansado da tensão também de você entrar nos ônibus, cansado também você às vezes precisar de ir no médico, cansado de ir no supermercado e talvez se contaminar lá, seja o que for. Mas nós sabemos também que existe, além dessa questão da pandemia, existe o reino, existem pessoas também cativas que devem fazer parte do reino de Deus. E aqui Deus está de novo para mudar a nossa visão. A nossa visão tem que ser além da pandemia. A nossa visão tem que ser além daquilo que a pandemia causa. E às vezes causa, né, a questão de nós não encontrarmos com as pessoas. Essa semana eu fiquei muito contente de conversar com uma pessoa amiga, né? E eu tenho orado pela vida dela, orado por ela. E essa vez esses dias a gente se encontrou com a devida distanciamento social também, sem aglomeração.
e pude falar um pouquinho da parte de Deus, daquilo que nós entendemos de Deus, daquilo que nós entendemos de Jesus. E foi muito gostoso. Nesse meio tempo, você começar esse processo evangelístico da mensagem de Jesus. Como isso enche o meu coração. Como isso faz com que nós possamos, chamar mais pessoas para o reino. O reino que é de Deus, não é nosso. E é por isso que Deus chamou Moisés, porque o reino é de Deus. E Moisés estava lá para servir a Deus. E Moisés estava impressionado com aquela chama. E ele, diante daquela situação, quando Deus chama, ele diz: eis-me aqui. Ele também respeita aquela palavra que Deus falou: olha, essa terra é terra santa, essa terra que eu separei. Tire as sandálias. Isso era um gesto, de respeito, de reverência, antigamente. Hoje em dia, às vezes a gente não vê mais esse respeito. Mas nós precisamos ter esse respeito diante de Deus. Respeito diante de autoridades. E aqui nós vemos Deus falando com o homem. Deus falando com o ser humano. E Moisés dizendo: eis-me aqui. O chamado deve ser para hoje. O chamado para você, como um instrumento de Deus, tirar pessoas do reino das trevas, apresentando Jesus e conduzindo para o reino da luz. E ela exige prontidão, não espere. Não, quando acabar a pandemia eu vou fazer isso, aquilo, não espera acabar a pandemia. Porque muita gente que esperava, ficou esperando, e algumas já se foram. Infelizmente. Por isso nós precisamos ver que também o chamado de Deus é urgente ainda na pandemia. Por isso eu quero que você faça uma lista aí, uma lista de pessoas que eu já falei isso já, e talvez você esteja com essa mesma lista, mas para gente que você precisa falar de Jesus. Aí talvez você pense em, lá vem o pastor falar de Jesus para trazer na igreja. Não, eu falei para vir à igreja é uma consequência, irmãos. Mas eu quero que você primeiro apresente o evangelho de salvação para essa pessoa. E para isso, Deus chama Moisés hoje, homens e mulheres, para tirar pessoas que estão nessa situação que eu disse para vocês, escravas do medo, refém do isolamento, mas que devem e precisam ter essa palavra do evangelho. E eu digo mais, que essa visão que Deus dá, que Deus passa para Moisés, ele é acompanhado de uma tarefa. Ele diz assim: olha, vai lá e liberta o povo. Planejamento, depois ele tinha que fazer tudo. E vocês bem conhecem, vocês leem os próximos capítulos de Êxodo, vocês vão ver muito, com riqueza de detalhes, as situações que ele precisou de enfrentar. Primeiro ele deu desculpa, Deu muita desculpa, porque a tarefa, puxa vida, essa tarefa tem um fim especial, é libertação, mas a sua também. E não é menos nobre do que aquele. Por quê? Porque cada um de nós, cada um que estamos aqui, nós podemos falar de Jesus e apresentar o evangelho de libertação, de bênção para a vida das pessoas. Essa tarefa tem um fim especial. Tem um fim especial para mim, para você, assim como um dia foi falado acerca desse Jesus para a minha vida, para você também, e para outras também com a mesma finalidade. Ah, mas eu não posso me encontrar com ela. Você pode. Você não se encontra com o padeiro de manhã? Ah, mas eu fico rapidamente com ele. Então, dá também. Mas vamos dizer assim, então vamos estar mais bem preparados. Você tem esse negócio chamado celular, que hoje eu falo que menos ele é usado é como o telefone. Porque a maioria das pessoas fica usando o WhatsApp e esquece que tem telefone. Então, você dá para fazer conferências, você dá para fazer uma série de coisas. Ah, pastor, mas eu não sei mexer com essas coisas.
Então, você não sabe mexer com isso. Mas muitas vezes você também não sabe mexer com a Bíblia, porque a Bíblia está falando para você evangelizar e você não evangeliza. Por isso nós precisamos ver as ferramentas que Deus nos dá. Quais ferramentas que Deus tem dado? Então utilize, fale de Jesus, coloque, ore, leve uma palavra. Você pode fazer isso. Então a tarefa que eu tenho para você, assim como Deus deu uma tarefa a Moisés, eu quero que você pegue essa tarefa primeiro, de segunda até quarta-feira você vai orar pela vida dessa pessoa. Agora, de quinta-feira para diante, eu quero que você leve uma palavra de bênção. Como é que você vai fazer isso? Principalmente, faça de viva voz. Tá? Eu quero que você evite de ficar mandando mensagem nesse primeiro contato. Ligue. Você sabe o que é ligar o celular ainda? Talvez ligar não é esse botão liga, desliga, não. É fazer a ligação pelo celular. Faça. Tá? Ele existe ainda e ele é utilizável ainda. Eu quero que você sinta a voz do outro lado, sinta as reações, ouça o alô, ouça o que a pessoa tem a dizer, ouça a tonalidade de voz. Tá? Não é como o rádio, né? Antigamente fazia, né? Pegava, apertava um botão, falava, a outra pessoa ouvia, depois a outra pessoa pegava, usava o mesmo canal, você mandava a voz de volta. Né? Não é assim. Eu quero que você talvez até tenha a possibilidade de orar. Se você não tem muita palavra, fala assim, olha, liguei preocupado com você hoje. Mas que seja real, tá? E eu quero estar fazendo uma oração por você. Qual necessidade você tem hoje? Se você não tiver muita coisa para falar, mas você quer abençoar a vida daquela pessoa. Então que você possa fazer isso. É uma tarefa. Até domingo, oração, ação. Oração, ligação. E você vai ver o que Deus vai fazer com isso. Desenvolva. Não é essa sua semana. Isso é um start. Isso é o começo, é o início. Então eu quero que você aceite esse chamado. Se coloque. Não fique esperando a pandemia acabar. Porque a pandemia, você não tem data. Nós temos a vacina, nós queremos logo, esperamos. Estamos mais próximos. Mas a gente vê todas essas ondas, todas essas cepas novas, etc, etc. Todas as dificuldades. Mas eu não estou aqui para falar da dificuldade. Porque Moisés tentou levantar as dificuldades. E Deus falou assim, olha, mas tem o seguinte. Essa visão que eu vou te dar. E esse é o terceiro item que eu quero colocar. Tá? Mesmo quando eu for para você, você está achando que está difícil. Mas eu quero dizer, eu estou com você. A visão de Deus é acompanhada da presença dEle, do auxílio dEle. O auxílio para a realização da tarefa vem de Deus. Não é só da capacidade humana. Capacidade humana pode fazer muita coisa, porque Deus dá sabedoria àqueles que a pede. Segundo os relatos, né? Segundo a Bíblia, Moisés tinha problema na fala. Como eu vou me comunicar tendo problema naquilo que eu preciso me comunicar com o meu instrumento? Deus fala, ó, seu irmão. E aí, Deus vai colocando. Ele dá não só a tarefa, mas dá soluções às dificuldades apresentadas. Qual dificuldade você tem? Talvez você colocou gente na lista já e fala assim, nossa, esse cara é assim, 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 assim. Você já colocou um monte de defeito. Tá, eu quero dizer para você que para esses defeitos, você tem o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, junto ao teu lado. Porque assim como ele está com Moisés, ele esteve com Moisés, ele está conosco hoje. E está o Espírito Santo, está Jesus, e está a Trindade conosco, nos auxiliando. Por isso, a visão divina é acompanhada dessa presença maravilhosa. Você crê nessa promessa? Você crê nessa realização de Deus na sua vida? Creia. Ah, mas eu falei para as pessoas e tem gente que não quer saber de nada. Claro. Você lembra dos 10 leprosos? Quantos vieram?
vieram agradecer? Tem também. Ah, mas é que a gente às vezes vê tantas coisas, só coisa boa acontecendo. Acontece também. Mas saiba, Deus deu a tarefa. Deus libertou. Mas depois você viu que mais à frente no deserto, a pessoa começou a reclamar. Cheio de problema. Cheio também de falta de fé, mesmo vendo obras magníficas de Deus. Eu fico imaginando, né, Deus fazendo aquela obra, atravessando o Mar Vermelho. Que coisa, viram aquilo lá. Mas na primeira dificuldade esqueceram da situação. Por isso, na primeira dificuldade, não se esqueça de Deus. Lembre-se de Deus, lembre que Ele é contigo. Lembra que Ele diz também na sua palavra que Ele estará contigo em todo local, em todo momento. Lembra que Ele é aquele que segura pela mão direita e diz, você é meu, você é minha. Por isso eu quero dizer para você, assim como Deus chamou Moisés, Ele chama cada um de nós para servi-lo. A visão divina visa ajudar-nos e visa também mostrar as possibilidades e visa mostrar também as bênçãos que as pessoas podem ter através de Deus. E principalmente a bênção da vida eterna com o nosso Pai Celestial. Existem momentos amargos, momentos incertos, mas existem momentos também memoráveis, maravilhosos. E que nós possamos estar usando isso para a glorificação do nome do Senhor. Você pode ver que existem muitas situações que estão escritas na palavra de Deus e que passaram os servos de Deus e as servas de Deus por isso, mas tiveram a sua libertação. Eliseu, o servo de Eliseu, sentiu-se aflito e o profeta de Deus, o homem de Deus, pediu para que ele abrisse os olhos, para que ele olhasse segundo a visão de Deus. Elias também estava desanimado e relata lá em 1 Reis que ele estava desanimado, mesmo depois de muitas vitórias, caiu um desânimo nele. Mas recebeu depois a visão do céu que deu conforto e orientação. Profeta Isaías, lá no capítulo 6, demonstra diante de toda a situação. Se você ler capítulo 1 até capítulo 6 de Isaías, quanta desgraça, quanta situação ruim. Isaías estava lá no templo, desolado, com os pecados do povo, mas teve a visão de Deus. E ele respondeu favoravelmente à visão de Deus, mesmo sabendo dos desafios que existiam para serem enfrentados. Por isso, meus queridos, peçamos a Deus a sua visão, a visão específica da tarefa que eu tenho que realizar, na tarefa de evangelização, na tarefa de discipulado, para a realização dos propósitos de Deus na nossa vida. Nós existimos para cumprir os propósitos de Deus, segundo os desejos dele, segundo os recursos dele, na vida de outras pessoas. Você crê nisso? Vamos, como Moisés, mesmo tendo os problemas, como Isaías, mesmo com tanta dificuldade com aquele povo, que nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Vamos orar nesse momento. Pai querido, nos colocamos, ó Deus, diante de Ti e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja dirigindo e abençoando cada um de nós, aceitando, Senhor Deus, desafios que para nós parece irrealizável, que para nós parece que nós somos incapazes. Mas, Pai, Tu és o Deus que nos dá capacidade e direção. E é por isso, Senhor Deus, que eu lhe peço que haja, Senhor Deus, com a Sua mercê, haja com a Sua graça, com a Tua sabedoria, com a vida das pessoas que tem na lista, que as pessoas vão falar de Jesus, levar uma palavra de bênção para essas pessoas. Deus Todo-Poderoso, ajuda o Teu povo. E nos colocamos aqui, Senhor Deus, para dizer, eis-me aqui, Senhor.
estamos aqui e queremos, Senhor Deus, trabalhar para o teu reino. Ajuda-nos, Senhor Deus, apesar de toda a pandemia, de medo, de toda a situação. O Senhor, ó Pai, nos deu instrumentos e ferramentas para isso. Ajude-nos a utilizar. Ajude-nos, Senhor Deus, a ver. Ajude-nos, Senhor Deus, a te louvar, a te adorar e principalmente a te obedecer. No nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.